Olá, hoje vamos falar sobre Dante Alighieri. Falar sobre Dante, apesar de que algumas pessoas hoje em dia já ouviram muito dele, né, escutar, falar da sua importância para a literatura de uma maneira distante, eu acredito que não tem como passarmos pelas nossas aulas de história, especialmente se começarmos a estudar o início, o surgimento das línguas ditas vulgares, as línguas nacionais ou modernas. Não temos como não ouvir falar de Dante. Mas muitas pessoas nunca se aproximaram de fato da poesia desse grande autor. Dante Alighieri nasceu em Florença, na região da Toscana, e alguns poderiam dizer assim, um grande poeta italiano, né? Ou esse grande poeta era italiano, mas é interessante colocar isso dentro do contexto que a Itália, como nós a conhecemos, não existia na época de Dante, né? Se nós formos olhar, essa unificação da Itália numa unidade política, como nós a conhecemos, só se dá no século XIX, mais ou menos pelo ano 1870 por aí. Então Dante ele é um florentino, sobretudo isso, né? Se queremos colocar em Dante, né, alguma nacionalidade, poderíamos chamar que essa nacionalidade de Dante é a Florença, e que vai ter muito a ver com a sua biografia, todos os esquemas políticos ao qual ele esteve envolvido na história dessa cidade, né, tão influente para a história do mundo ocidental através do papel que teve no Renascimento. Nós vamos que é um movimento que quase se segue a Dante. Em Florença havia essencialmente dois grandes partidos políticos e alguns confundem, né, o elemento religioso dentro desse partido ou não. É preciso deixar muito claro, existia esse confronto esses dois partidos, guelfos e gibelinos, mas necessariamente alguns querem colocar os guelfos como partido a favor do Papa e os gibelinos como partido contrário. Temos que entender que essa oposição, né, ao Papa é uma oposição dentro do elemento político e não do espectro religioso. E Dante se alocava, poderíamos colocar assim, dentro do espectro dos guelfos. Esses guelfos eram divididos em dois grupos, guelfos brancos e guelfos negros. O pai de Dante pertencia ao primeiro, os guelfos brancos. Dentro de toda a história da cidade de Florença, durante a vida de Dante, acontecerá a predominância desse primeiro do grupo dos guelfos negros, o que levará Dante a um doloroso exílio, um exílio que durará toda a sua vida. No meio da sua vida, Dante vai então compondo essa grande obra chamada Divina Comédia. Se nós formos procurar os antecedentes da formação de Dante, porque é natural que nos perguntemos, né, o que leu, o que estudou esse grande homem para poder produzir uma obra que a princípio tinha simplesmente o nome de comédia, mas que foi chamado também pelo grande autor Boccaccio, outro autor, né, que nós não podemos dizer exatamente italiano, pois Itália não existia ainda, né, foi chamada de Divina, e a partir de Boccaccio é tratada assim, como a Divina Comédia, que leu Dante. Certamente havia, né, um desejo muito grande de absorção, né, da poesia e da literatura por parte de Dante. Tanto a literatura clássica, e nós vamos ver isso de maneira muito patente dentro da Divina Comédia, com essa figura de Virgílio, que é o seu condutor e guia, algo bastante eloquente para nós, não é? Dentro do inferno e depois do purgatório, apesar que ele não poderá acompanhar Dante no céu, certo? E isso acontecerá, né? Ele será levado aos céus ou conduzido pelo céu com a sua musa Beatriz, certo? Que nós temos ao longo da história, né, uma controvérsia. Dante realmente conheceu Beatriz, conviveu com ela, né? Alguns dizem que Dante só a viu uma única vez e depois toda a construção se deu dentro desse mundo idílico, desse mundo de construção, de uma musa, de uma fonte de inspiração. Dentro da sua obra Divina Comédia, então fica patente, né, a influência que teve a literatura clássica sobre Dante, quando coloca como um dos personagens principais Virgílio. Mas é claro que Dante também tinha conhecimento de outras obras, né, como de Ovídio, de Horácio e assim por diante. E Dante certamente também tinha um interesse muito claro, né, pela poesia que se produzia na Toscana, e depois esse interesse pela poesia toscana faz refletir na poesia escrita em língua vulgar em outros lugares, como a Provença e assim por diante. Dante traz essa característica, e talvez seja uma das mais cruciais, além da qualidade do poema e da poesia presente na Divina Comédia, que é a questão de escrever em língua vulgar. Por isso que muitas pessoas colocam Dante praticamente como pai da língua italiana.
A partir de Dante, então, eu tenho uma obra de grande relevo literário escrito numa língua vulgar, né, e essa língua, nascente língua italiana. E que, claro, né, é um processo que não se consolida com Dante, né, não se finaliza com Dante. Esse processo de consolidação de uma língua italiana vai, sem dúvida nenhuma, acompanhar e se dar no desenvolvimento de séculos, mas que tem, sem dúvida nenhuma, o seu grande ponto, o seu marco inicial, como processo aí nessa publicação dessa obra, né, de Dante, Divina Comédia. De toda forma, então, Dante está cravado no início de um processo que vai mudar a face da Europa, da ascensão e do uso cada vez mais refinado das línguas modernas. Se nós pararmos para pensar, logo depois disso, nós teremos toda uma série de autores que vão escrever grande literatura nas suas línguas vulgares, né? Boccaccio, que está num contexto mais ou menos próximo de Dante, mas também aí teremos Geoffrey Chaucer, que vai beber em grande parte nas fontes ao qual Dante deu origem. Se a gente parar para pensar, Chaucer na Inglaterra, em partes, ele acaba se espelhando em Boccaccio na sua forma de produzir literatura, e Boccaccio se vê como grande devedor de Dante. Ou seja, Dante não é importante só para o contexto da compreensão do desenvolvimento da língua e da literatura latina ou italiana, se queremos chamar assim. Dante é uma figura fundamental para a ascensão das línguas modernas, né, no contexto ocidental, no contexto europeu. Falaremos muito mais dele e da relação dele, né, também com esse contexto de literatura católica dentro das nossas palestras. Basta pensar que Dante, né, ele acaba traçando uma trajetória interessantíssima. A alma que se depara com a realidade de inferno, purgatório e céu, com a realidade da danação eterna, com a realidade de uma purificação que adiada nessa vida tem que ser feita na outra, e por fim, desse casamento da alma com Deus no céu. Esse itinerário todo não precisa ser visto, nem deve ser visto como uma espécie de livro acerca dos novíssimos, ou elemento de fé dogmática, como um catecismo, mas ele é sem dúvida nenhuma uma reflexão que nos levará, a partir de um olhar e de uma cosmovisão sem dúvida nenhuma católica, a pensarmos sobre a nossa vida. Se no meio do caminho da nossa vida nos encontramos, né, com a via reta perdida. E se precisamos então reencontrar essa via, talvez Dante nos ajude muito com sua Divina Comédia a entender onde nós nos perdemos, como faremos para nos encontrar. Esperamos você para conversarmos mais sobre Dante no Congresso Literatura Católica. Gente, eu perdi onde é que eu estava. Para aqui. Tava falando do que antes de eu entrar nesse mérito?